Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te entregamos, Espírito de Deus, essa noite e pedimos que venha conduzir cada partilha, cada palavra, cada sentimento, para que possamos, Senhor, ser formados pela Tua palavra, pela Tua vontade. Que Mãe, Maria Santíssima, aquela que guardava toda a palavra, tudo aquilo que o Senhor colocava para ela no seu coração, possa interceder por nós, para que possamos guardar no nosso coração tudo aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal nesse ao vivo, nessa sexta-feira. Estamos aqui no dia 28 de março. E é um prazer muito grande recebê-los aqui, vocês que nos acompanham aí do outro lado aí das redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Eu quero, de antemão, pedir que vocês nos ajudem, tem aí embaixo compartilhar. Você compartilha, vai ter o link, você copia esse link e manda para os seus amigos, manda aí nos grupos de família, para que a gente possa conseguir chegar a mais pessoas. Nós não temos tráfego pago, a única ajuda que nós temos é o auxílio de vocês nessa empreitada de evangelização através das redes sociais, que é um pedido do nosso Papa Francisco. Tanta coisa ruim aí pela internet, a gente tenta trazer um conteúdo bom que nos acrescente, que nos faça bem, que nos coloque no caminho do céu. Esse é o primeiro podcast deste ano. É um prazer imenso receber vocês aqui. E o Padre Davi também, nós nos recebemos aqui, né, Padre? Porque esse lugar é nosso. Seja muito bem-vindo mais uma vez nesse nosso podcast. Quero agradecer pela presença do senhor, disponibilizando aí a sua sexta-feira na vida de um padre, que quem já acompanhou um padre sabe como um padre trabalha, não é verdade? Eu me recordo quando uma vez eu acompanhei o padre da paróquia, eu e meu pai, dirigindo, eu falei, meu Deus, como que é a vida desse homem que trabalha muito, né? Que é de muita oração, mas também trabalha muito. Te agradecer por disponibilizar esse tempo precioso da sua agenda para a gente aí, para o canal. Muito obrigado. É uma alegria muito grande, eu quero agradecer aí você que está com a gente nesse momento, como o Vinícius falou, compartilha esse nosso podcast, essa nossa conversa de hoje, para que mais pessoas possam estar conosco nesse momento de formação, de aprendizado, de crescimento na nossa fé, na nossa espiritualidade, mas também de conhecimento das coisas que nós precisamos aprender para ter uma fé madura, consciente, não é? Para não termos uma fé irracional. Então, é muito bom estar aqui e mesmo que seja, às vezes, a gente precise fazer, como você disse, um sacrifício ou outro para poder estar, vale a pena. Então, não é aquela coisa também de ai, meu Deus. É com prazer que a gente É com prazer, é um prazer estar aqui, com certeza. Obrigado, Padre. E aí a gente ficou de conversar hoje, pessoal, sobre fé e razão, né? A gente vive na nossa sociedade aparentemente uma briga entre essas duas questões. Quem olha para o Padre Davi pensa um homem de fé, e quem olha para mim como médico, pesquisador também que sou, vai pensar em um homem de ciência, né? Nós temos aqui esses dois homens, digamos assim, né, Padre? Mas na verdade nem o senhor é só fé, é também razão. Nos estudos do senhor eu já colocava as perguntas, eu já falava sobre os estudos que o senhor teve, estudou muito para estar aqui, e nem eu também sou só ciência, ao contrário, não é verdade? Eu tenho também a fé e tento trabalhar sempre aí para ajudar nas questões da igreja e da fé. E eu queria saber do senhor, porque, por exemplo, eu para ser médico precisei estudar 6 anos e aí outros tantos estudos após. Mas para ser padre, eu acho que é mais que isso, né? Mais que 6 anos para poder... Um pouquinho mais. Peraí, então fala pra gente, como que é a formação do padre? Quanto tempo o senhor precisou estudar para se tornar padre? Antes até de entrar na resposta em si, eu me recordei que é interessante a gente estar fazendo, depois de, não sei, um ano, não sei quanto tempo, a gente está fazendo esse tema, porque
o nome do nosso podcast, né, o Veritas Cast, Aham. foi dado por sugestões de pessoas que acompanharam o nosso primeiro podcast, Aquela sugestão nosso que a gente primeiro fez, né? episódio, foi dado por causa disso, porque as pessoas ficaram assim encantadas de ser um podcast feito por um padre e um médico. E aí ficaram falando isso, né? É a ciência e a fé, é a ciência e a fé. E aí nós pensamos nisso, né? Na busca da verdade, né? Porque a ciência e a fé buscam a verdade, né? Perfeito. Resumiu tudo. Deve ser isso, né? Certamente. Quando não é, tem alguma coisa errada com a Muito ciência errado. e tem alguma coisa errada com a fé, Perfeito. né? Perfeito. Mas, assim, vindo para sua... Mas fique à vontade, aqui o seu Não, livre para falar. tranquilo, era só um parêntese que eu queria abrir e já fechei. Vindo para a pergunta que você fez sobre o estudo, né? Eu entrei para o seminário no dia 19 de fevereiro de 2002 e fui ordenado padre no dia 29 de maio de 2010. Então, 2 anos, 8 anos. 8 né? anos, Aham. exatamente. 8 anos e alguns meses. Né? Uhum. Assim, eu tive que fazer um ano chamado propedêutico. Eu já tinha terminado o ensino médio quando eu entrei no seminário. Eu estava no terceiro ano de Direito, da Faculdade de Direito, tinha terminado o terceiro ano, ia para o quarto ano da faculdade, e aí parei a faculdade para entrar no seminário. Então, eu já entrei no seminário, não precisei fazer o que na época existia, não existe mais, que era o seminário menor, que é fazer o ensino médio dentro do seminário. Eu já entrei, já tinha terminado o ensino médio, já estava fazendo até faculdade. Então, mas existe também um ano que faz... Do diaconato? Não, é o propedêutico. Ah, tá. Depois... O propedêutico, exatamente. Faz um ano chamado propedêutico, que é um ano de estudo para se preparar para a faculdade. Uhum. Porque a gente faz 2 faculdades no seminário. Uhum. É a faculdade de filosofia e a faculdade de teologia. Uhum. Então, eu fiz o propedêutico em Campos, onde hoje é o Centro Diocesano. Na época era o seminário menor, aí eu fiz o propedêutico lá. Depois eu fui para fazer a filosofia. Aí são 3 anos de faculdade de filosofia. Uhum. Aí depois que eu terminei os 3 anos de filosofia, eu fui para teologia. Aí fiz 4 anos de teologia. Agora tem uma coisa para te dizer que assim, olha como é que são as coisas de Deus, né? Tanto na filosofia quanto na teologia, a minha defesa de tese, a minha defesa de TCC, TCC, trabalho de conclusão de curso. Isso, exatamente. Né? Uhum. Foi as relações existentes entre fé e razão. Nossa, que interessante. No tomismo, que no caso. Porque eu fiz na filosofia, foi em Campos. A teologia eu fiz em Niterói não teve defesa de tese. Mas depois eu fiz a convalidação da teologia pelo MEC, para poder ter a teologia reconhecida. Uhum. E aí, nessa convalidação, eu precisei defender tese, aí defendi de novo sobre fé e razão. Fé e razão, só que aí, numa visão quatro anos de teologia e muito estudo. Muito estudo. Por quê? Porque o padre, ele precisa ser um homem de fé, mas ele precisa ser um homem muito racional. Existe muita coisa na vida das pessoas, na igreja, que se o padre for uma pessoa que não pensa, que não raciocina as coisas, a filosofia tem muito disso, né? O porquê das coisas, né? De questionar tudo. Se o padre não for assim,
ele pode fazer mal às pessoas, ele pode fazer mal à comunidade, ele pode deixar com que coisas que não têm racionalidade entrem na espiritualidade, na vida das pessoas. Perfeito. E a fé, ela não é racionalizada, mas a fé, ela tem que ter princípios racionais. Assim, a fé tem que ser baseada na razão. Uhum. A fé não pode ser irracional. Uma fé irracional faz pessoas matarem em nome da fé, Sim. faz pessoas fazerem coisas horríveis em nome da fé, guerras em nome da fé. Isso é a fé irracional, que você vê escrito em algum lugar, ou você ouve aquilo e acredita naquilo piamente, que Deus falou aquilo, e aí você vai fazer aquilo. Uhum. Né? Hoje em dia, eu sou um padre que tive a minha experiência de vida toda na renovação carismática católica, e até hoje vivo essa experiência na minha vida. Sou cofundador de uma nova comunidade carismática, busco viver os carismas, mas se a gente não tem esse discernimento, até não só um discernimento assim espiritual, discernimento dos espíritos, não, até mesmo racional, é muita revelação que a gente vê que não tem pé e nem cabeça. Assim, vem da carne. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E aí você precisa questionar as coisas, questionar as coisas. Mas aí a gente vai conversando e vai interessante chegando. que o senhor já foi até, acho que, diretor espiritual da Renovação Carismática? Foi alguma coisa? Já fui diretor espiritual da Renovação aqui em Campos, e hoje eu sou diretor espiritual das novas comunidades da Diocese também. Ah, interessante. Isso. Interessante. É interessante porque, assim, eu refletindo um pouco sobre o assunto, é curioso porque o homem, se ele for um homem racional ao extremo, que é a tendência hoje da sociedade que a gente vive, nós conseguimos perceber que ele é um homem doente. Porque a razão ela é muito limitada, e eu gosto muito de salientar sempre isso. A gente precisa muito dela, mas a gente precisa também da fé. A razão não passa, na verdade, pessoal, de uma proporção, de uma relação entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe. Como assim? Se eu tenho uma experiência na minha vida, uma experiência pessoal, daquela experiência pessoal eu tiro um bem universal. Acontece alguma coisa, né, e a partir daquilo ali eu observo aquela situação e falo, olha, fica o aprendizado disso dessa maneira. Quando algo semelhante acontecer, eu vou agir dessa e dessa maneira, isso vai me dar uma orientada naquela determinada situação. Isso é muito interessante, isso nos ajuda muito. Entretanto, é bom salientar, o universo daquilo que a gente não conhece é esmagadoramente maior do que aquilo que a gente conhece. Então a gente precisa se entregar ao mistério, digo de uma outra maneira, a gente precisa se entregar a Deus para tomar as nossas decisões. Eu refletindo, uma história que muito me chamou a atenção, uma mulher que eu conheço, uma amiga, na verdade, aquela mulher, eu acredito que ela tem o dom da fé. O dom da fé, enquanto não é o dom do batismo, mas o dom sobrenatural da fé. É uma mulher de muita fé. E aí eu me recordo que ela teve uma... Eu nunca esqueci essa história. Ela, assim, com muita dificuldade financeira, ela disse para mim assim, Vinícius, Deus mandou eu abrir um comércio nessa rua, numa determinada rua. E a rua era um péssimo ponto. Mas Deus mandou, Vinícius. Deus mandou e eu vou fazer. Foi muito curioso, porque tão logo ela terminou de construir e abrir lá, existia, acho que já tinha um prédio ao lado lá, e aí começou uma escola do lado lá. Era uma lojinha de doce, bala, salgado, enfim. E aí ela construiu fez lá a lojinha dela, e aí conseguiu ali, durante muito tempo, tirar o sustento dela a partir daquilo ali. Racionalmente falando, não faria sentido nenhum ela abrir aquele ponto naquele local. Mas por essa graça da fé, ela teve essa visão, Deus demonstrou para ela que aquele era o caminho. E ela, de uma maneira, com muita fé no coração, construiu, e aquilo fez muito bem para ela e ajudou a sustentar a família dela durante muito tempo. Então a gente tem que ver uma proporcionalidade entre essas duas coisas, né, padre? O Papa João Paulo II, né, santo, ele escreveu uma encíclica, Fides et Ratio, né, que
ele fala nessa encíclica que a fé e a razão são como duas asas que nos elevam ao conhecimento da verdade. A gente não consegue chegar à verdade das coisas, da vida e de Deus principalmente, só pela razão. De nenhum modo. Não tem como. Assim, você que é médico saberia dizer mais do que eu sobre isso. O que tem de médico que chega um determinado momento que tem que se curvar e dizer assim, não, tem alguma coisa aqui que não dá para explicar. Não, às vezes não pode dizer assim, é Deus, é milagre, é coisa que não tem, ele não quer ou não pode dizer isso, diz assim, não posso explicar racionalmente, não posso explicar pela ciência. Porque há coisas, como você disse, que a razão vai saber te explicar, e há coisas que ela tem um limite. Ela chega até aqui, aí precisa que a fé eleve mais. Né? Exatamente. Senão não chega à verdade. Tem certas verdades que a gente não chega pela razão. Eu lembro da história de Santo Agostinho, que não conseguia chegar pela razão no mistério da Santíssima Trindade. E aí acontece aquela história linda do menininho colocando a água do mar no buraquinho da areia, né? E aí ele vai perguntar o que o menino estava fazendo, e aí o menino diz, eu quero colocar a água do mar todinha nesse buraquinho aqui dessa areia. Aí o Santo Agostinho diz para ele, mas você não sabe que não vai ser possível isso? E aí o menino diz, como não é possível você compreender com a razão o mistério da Santíssima Trindade? Porque tem coisas que vão além da razão. Sim. Mas que não são irracionais. É isso que é interessante. Assim, Deus se revelou Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. Entender isso só com a razão não é possível. Jamais. Mas dizer que isso é uma coisa irracional, que isso é uma coisa assim que não faz nenhum não sentido. Faz nenhum sentido. Não faz sentido algum, né? Exatamente. Quer dizer, faz todo sentido. Mesmo que não dê para compreender só com a razão, que você precisa da revelação, você precisa da fé. Se não tivesse lá na Sagrada Escritura isso, não tivesse Jesus mostrado isso, a palavra de Deus mostrado que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a gente não chegaria a essa conclusão de nenhum modo. sozinho. Foi nos revelado. Mas a partir do momento que foi revelado, é fácil acolher isso como verdade de fé. Não é uma coisa absurda, estranha, como seria, por exemplo, Deus me mandando matar alguém. Aí eu olho assim, em tal texto lá de alguém está falando que Deus está mandando matar tal pessoa, tal. Mas aí também na palavra de Deus está dizendo não matarás. Aí você fica assim, mas aí como que faz? Como é que faz? Aí é irracional essa fé, não é? Perfeito. É interessante quando o senhor falou sobre essa questão da verdade, que as duas buscam a verdade. Quando o conceito de ciência nasce, ele nasce de um conflito na Grécia Antiga sobre se existia conhecimento verdadeiro ou não. E foi Aristóteles que que defendeu, né, que a ciência, na verdade, ele que deu esse conceito, né, que a ciência era essa busca pelo conhecimento que fosse verdadeiro, sendo que a gente nunca chegaria à plenitude deste conhecimento, mas que a gente deveria trabalhar para chegar a este conhecimento verdadeiro. E a fé também, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é o homem, que é Deus que se fez homem e habitou entre nós, que se identifica como a própria verdade. Então, assim, nós temos desses dois lados, a busca por este conhecimento verdadeiro e a busca pelo conhecimento de Jesus, que é a própria verdade. Então, nós temos, como o senhor falou, né, essas duas asas, né, que vão nos elevando, né, até o céu, a gente vai buscar esse equilíbrio.
quando o senhor falava do Agostinho, eu lembrava do Aquino, né? São Tomás de Aquino, daquela experiência que ele teve, e assim, eu sou completamente rendido ao trabalho dele, e de Santo Agostinho, desculpe, de São Tomás de Aquino, primeiramente da honestidade intelectual daquele homem, quando ele faz aquela dialética na Suma Teológica, colocando o pró, o contra, e de uma maneira, digamos assim, imparcial, mas ungido pelo Espírito Santo. Ele vai mostrando o que era de fato a verdade ali. Mas o homem que tanto disse, que tanto falou, conta-se que existiam 3 homens, que ele ficava ditando 3 livros diferentes, e os homens iam escrevendo, né, que foi contratado na época. E apesar de saber tanto, e conhecer tanto, e ter dito tanto, faz uma experiência espiritual e diz, agora eu não vou escrever mais nada, porque o que eu percebi aqui, através dessa experiência, é muito maior do que tudo isso que eu escrevi foi palha, isso aqui não significa nada. Essa experiência misteriosa e de Deus que ele fez, que é muito maior do que que só a fé, né, poderia levá-lo. Então é algo bastante interessante. Mas você queria falar alguma coisa? Não, Eu te não. cortei. Mas assim, apesar disso, nós temos hoje em dia um aparente conflito entre fé e razão, embora ele não devesse existir. Às vezes as pessoas falam comigo, já diversas vezes as pessoas chegaram assim, isso é engraçado porque você é médico, estudou, mas você é tão de igreja, tão religioso. Aí eu falo assim, da minha cabeça com o tanto de interrogação, eu falo, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu queria que o senhor falasse para a gente, padre, por que você acha que há tanto esse conflito na nossa sociedade, essa visão de que essas duas coisas são separadas, né? A fé é um obscurantismo, cada um com a sua fezinha dentro de casa, e a ciência, a razão, a ciência é a grande deusa, né? É assim que ela foi cultuada na Revolução Francesa. Aí você tocou num tema importante, Revolução Francesa e tudo que veio depois disso. A ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Apesar de nela terem vindo as universidades e tantas outras coisas, mas aí tem essa ideia de ter sido a Idade das Trevas por ter sido muito religiosa, de ter tido a religião muito no centro, Deus muito no centro de tudo. É um problema quando o cientista se fecha à fé e quando o homem de fé se fecha à ciência. Eu vejo, por exemplo, da nossa parte de religiosos, nós acharmos que se nós estudarmos muito, nós vamos perder a fé. Não, isso é triste, mas é ridículo. Exatamente. É triste, ridículo. E as pessoas têm essa visão mesmo. Que eu tenho que estudar pouco. Assim, eu já vi... Senão vai ficar me confundindo. Eu já vi pessoas, até lideranças assim de igreja, de coisas grandes, eu não vou falar... A gente fala o milagre, mas não fala o santo. Todo mundo merece boa fama. Exatamente. Que incentivava as pessoas que o acompanhavam a não ler. Caraca. Até coisas assim, vida de santos, catecismo, e não queria que lesse. Era só rezar. Ignorância porque total. A leitura poderia... causar questionamentos, tirar da presença de Deus, tirar da adoração, tirar da vida mística, então tinha que rezar, adorar e tal. Veja só, a gente pensar uma coisa dessas, a gente questionaria como é que Santo Tomás de Aquino seria tão santo? Sim. Como é que Santo Agostinho seria tão santo? Não precisa nem tão longe, não. Como é que São João Paulo II seria tão santo? O Bento XVI, que para mim é o Tomás de Aquino dos dias de hoje. Como é que o Bento XVI seria tão santo? Como que São José Maria Escrivá seria tão santo? E tantos outros aí. A gente fala de santas assim, que a gente vê muito mais espiritualidade nelas, mas que foram doutoras da igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Jesus, Santa Catarina de Sena. Quer dizer, Santa Teresinha de Jesus, Menino Jesus, todo mundo, as pessoas às vezes ridicularizam Santa Teresinha de Jesus, florzinha, bolinha, não sei o que lá e tal, mas escreveu coisa à beça. Nossa! Doutora da igreja, tem um ensinamento, tem só uma doutrina. Só aquela pequena via dela já é emocionante, só de falar. Aí você fala, como é que uma pessoa dessas é uma pessoa ignorante,
bobinha, que só reza. Não era. De fato. De fato. Então, assim, o estudo, a ciência vivida num ambiente de fé nos faz chegar mais perto da verdade, nos faz ter mais comunhão com a verdade. Tem um teólogo chamado Vance Balthasar, que ele diz que teologia tem que ser feita de joelhos. Perfeito. Já vi essa frase. Porque às vezes a gente faz teologia, a gente estuda Deus, estuda as coisas sagradas sem fé. Uhum. E aí é que faz daquilo ali ser só mais uma matéria, mais uma ciência. Aí ele dizia que quando a gente vai estudar Deus, a gente está estudando, mas isso tem que ser feito de joelhos. Ou seja, é vida intelectual, é estudo, mais vida de oração. De vida de oração, com fé. Quanto mais estudo, quanto mais ciência e quanto mais fé, oração, espiritualidade, mais eu vou chegando perto de Deus, da verdade. A gente vê que o bem que tantos padres hoje no Brasil, que são estudiosos, que tem, a gente sente que tem conhecimento da doutrina, que tem conhecimento da fé e que tem um conhecimento vasto de tantas coisas, estão fazendo para o povo de Deus. Porque aí você vê, às vezes, por outro lado, alguns outros que não sabe falar de quase nada, Sim. Só fala a mesma coisa, só fala aquelas coisinhas ali que é repetindo o que alguns falam. O milagre da igreja é sobreviver a tantas homilias ruins. Nossa Senhora! É verdade isso? Uma vez um padre falou, não vou dizer o nome do padre também, para não atrapalhar a vida do padre. Uma vez um padre falou que a alegria dele de se tornar padre foi de ele celebrar as missas agora, não precisar mais participar da missa de padre nenhum. Porque essa sinceridade é ótima. Ele falava que era um sacrifício ouvir certas homilias. De fato. Assim, o estudo é necessário, sim, a oração é necessária. Eu falava isso, não lembro com quem, que até coisas assim pequenas, com erro de português, é difícil, gente. Sim. Você ir para uma missa e ouvir uma homilia cheia de erros de português. Ah, mas padre, ficar prestando atenção nessas coisas. Ah, mas... O pior, assim, às vezes a gente percebe que tem alguns padres e algumas homilias, porque tem duas coisas aqui, né? Um é a questão do dom em si. Algumas pessoas têm um dom muito natural para falar, e às vezes o padre não recebeu essa graça de ter esse dom, tem tantos outros. Uhum. Às vezes cuida muito bem da parte de caridade, é um homem santo, mas não tem naturalmente esse dom. Só que uma coisa que pode ser trabalhada. O português pode ser trabalhado. A capacidade de falar pode ser trabalhada. E às vezes alguns padres, infelizmente, a gente percebe que eles entram para a missa, eles não sabem o evangelho. Ele vai ler o evangelho junto com a leitura. Eu tive um professor de homilética que ele disse assim, a pior homilia que você pode fazer é aquela que você começa a falar, não sabe o que você vai falar. Você, no meio do que você está falando, você não sabe o que você está falando. E quando você termina, você não sabe o que você falou. Assim, isso é a pior coisa que pode acontecer. O padre não se prepara. Eu tive um outro padre também que me deu aula no seminário, que ele dizia assim, se você precisa fazer uma homilia de 2 horas, você já está preparado. Se você precisa fazer uma homilia de 1 hora, você precisa de uns 10 minutos para se preparar. Se você precisa fazer uma homilia de meia hora, você precisa de uma meia hora para se preparar. Agora, se você precisa de uma homilia de 10 minutos, pare 1 hora para se preparar para fazer aquela homilia. Quanto mais a gente precisa de muito tempo para falar, menos a gente precisa se preparar, porque a gente vai falar um monte de besteira. Vai falar. Aí começa um assunto entre outro. No final, ninguém sabe o que a gente falou.
a gente não sabe o que a gente falou, a gente só sabe que falou sobre um monte de coisas, né? E na verdade, o que realmente pode tocar as pessoas, pode acrescentar na vida das pessoas, é aquela palavra certeira. Uhum. É aquilo que você fala, é isso aqui, ó. Pum. Né? E isso precisa estar preparado, né? Sim. O povo tem carência, o povo tem essa necessidade, né? Uma coisa muito interessante é que, assim, se a gente estuda as outras religiões, de um modo geral, a gente percebe que o cristianismo é naturalmente a religião, digamos assim, mais científica que existe. Quando você pega, por exemplo, aquele início ali da fé, e eu acho fantástico quando os discípulos de João vêm até Jesus e eles perguntam assim: você é o Messias? Ou João mandou a gente vir aqui perguntar se o senhor era o Messias, a gente deveria esperar outro. O que ele vai dizer? Vinde vede. Vem ver que os cegos veem, os surdos ouvem. Fazer a experiência. A fazer a experiência. E é justamente isso que é a ciência. Isso é científico. Isso é científico. Nenhuma outra religião tem uma base. Se a gente for estudar outras religiões, a gente vai perceber que elas não têm essa base de algo que realmente aconteceu, algo que nós convidamos a outra pessoa para experimentar. Não há isso. Existem outras religiões com doutrinas, digamos assim, ideias, mas como um fato histórico da realidade é o cristianismo. Que o ápice da nossa fé, né, nem é a doutrina em si, mas Deus se fez carne e habitou entre nós. Uhum. Parou a água, parou tudo, mudou tudo. Né? E eu vou vendo a ação, e além disso, né, é a ação desse Deus que se preocupa comigo, que cuida de mim, que opera milagres, né, que age na realidade, para que eu também possa, através disso, não só por isso, mas também através disso, acreditar. Olha, ele intervém, ele me ajuda, ele se preocupa comigo, ele é dono de tudo. Ele manda no céu, ele manda no tempo, ele manda nas doenças, ele manda em tudo. Então, vem ver. E é interessante porque a igreja, com esse respeito tão grande que ela tem a isso, na proclamação da santidade, né, vai fazer um estudo minucioso dos milagres. Existe muito milagre, padre. Eu tenho certeza que foi milagre, mas que a igreja não reconheceu. Por quê? Ela é tão séria para dizer assim, ó, isso aqui é realmente um milagre, que ela tem certeza que ela peca mais por excesso, rebatendo aquilo que não é, do que aceitando qualquer coisa. A quantidade de estudos que tem que haver para que uma Santa Gema Galgani seja canonizada é uma coisa fantástica. Porque foi uma vida extraordinária, né? E aí é muito mais difícil de canonizar assim do que uma pessoa, por exemplo, como Madre Teresa de Calcutá, que teve também uma vida extraordinária espiritual, Sim. mas que só pela sua vida de caridade, de amor ao próximo, já tem um sentimento não só dentro da igreja, como no mundo, de que é uma santa. Uhum. Santa Gema não, como você escondida. falou, você tem que realmente estudar os fenômenos dela, né? Os estigmas. Santa Gema é a santa na história da igreja que teve todas as marcas da paixão. Ela teve os flagelos todos, coroa de espinhos, virava uma poça de sangue, né? Exatamente. E curiosamente de quinta para sexta-feira, né? Principalmente. Isso. E na sexta-feira terminava. Na hora da cruz, né? Na hora que parece que Jesus tomava as chagas dela, né? Para ele, né? Assim, é uma experiência, fora os relatos das experiências dela de enfrentamento ao demônio, os relatos dela, Santa Gema Galgani é uma das maiores, se você quiser conhecer sobre o anjo da guarda, sobre relacionamento com o anjo da guarda, sobre essas coisas, você estuda Santa Gema. Uhum. É uma das que mais teve isso, assim. Chega a ser engraçado às vezes, né? Era cotidiano, Era. Né? Era. Hoje Nossa Senhora não vai vir te ver. Exatamente. A repreensão. O anjo da guarda brigava com ela. Era isso curioso. É bastante interessante, né? Mas, padre, continuando então nas nossas perguntas aqui, como o senhor tenta guiar a sua vida com base na fé e na razão? Como que o senhor tenta aí ter este equilíbrio
entre essas duas asas aí que a gente precisa ter bem ajustada para subir para o céu? Você poderia nos dizer sobre isso? Então, eu acho que é um pouco do que a gente está falando. Eu acredito que tem coisas que a nossa vida precisa, que eu como padre preciso, para caminhar em busca da verdade, em busca de Deus, para estar em comunhão com Deus. Falar, eu preciso ter muita vida de oração, preciso ter muita vida de oração. Eu preciso ter vida eucarística, preciso ter vida eucarística, de adoração, de comunhão, de missa. Eu preciso me confessar regularmente, preciso. Eu preciso ter vida espiritual com a leitura da palavra e tudo mais, preciso. Mas eu também preciso estudar, ler. Não posso pensar assim, o que eu estudei já está bom. Uhum. É interessante porque às vezes a gente pensa assim, você que é médico, por exemplo, você estudou, você é médico, mas se você parar de estudar, Meu Deus, que tragédia. vai ser uma Vai tragédia. ser uma tragédia. Você tem que continuar estudando. Por que que o padre vai parar de estudar? E não vai ser uma tragédia, Uhum. De fato. entendeu? E as relações nossas cada vez mais complexas, né? Antigamente a gente tinha um São Tomás de Aquino, mas São Tomás de Aquino, muitas questões de hoje em dia, ele não respondeu, porque não existia na época. Exatamente. Hoje, por exemplo, sei lá, pega qualquer questão de conflito, nós já falamos no canal sobre métodos contraceptivos. E aí, assim, como nós vamos dar resposta? Quando as pessoas chegam pra gente, principalmente para o senhor, mas para mim também, Vinícius, como que funciona isso? Pessoas, para quem é católico, né? Pessoa que quer, às vezes, ir para a fé, tá naquele conflito, ela vem para a gente perguntar, mas e a situação? E a situação? E como as nossas relações humanas, sociais têm mudado, as situações vão ficando cada vez mais difíceis e complexas. E se a gente não acompanhar com o estudo, eles vão engolir a gente, né? O ateu vai engolir a gente, embora ele não esteja certo, mas ele vai, o discurso dele vai atrair mais as pessoas do que o nosso, da nossa fé, na Claro. verdade. E a falta do estudo faz com que a gente ou não tenha respostas para dar para as pessoas, ou que a gente não dê as respostas corretas. Então a gente começa a dar resposta para as pessoas que sejam agradáveis às pessoas. Isso é grave, né? E isso é grave. Assim, a gente vê hoje o problema de quem pode ou não pode comungar. Uhum. A gente vê hoje o problema de quem está, no caso, como eu falei, de quem pode ou não pode comungar, de quem está em estado de graça, quem não está em estado de graça. Uhum. Aí começa muito o eu acho, eu penso, para mim deveria ser assim, Por mas favor. assim, é uma leitura básica do catecismo da igreja. Uhum. Assim, você lê o catecismo da igreja, você vai saber que em determinadas situações a pessoa não está em estado de graça, ela precisa se confessar, ou se ela não pode se confessar, ela não tem como sair daquela situação em que ela está, ela não tem como receber o sacramento da E Eucaristia. aí cabe a humildade, né? De não entrar na fila de comunhão sem Exatamente, dever entrar. exatamente. Pessoas que entram em instituições, em organismos que são contrários à igreja, que a igreja já declarou publicamente que as pessoas que participam dessas coisas estão em estado de pecado grave, não Uhum. podem viver em comunhão, mas essas pessoas às vezes insistem em comungar, e às vezes tem padres ou pessoas de igreja que dizem para elas que elas podem comungar, mas tudo isso é por quê? Porque não há um verdadeiro estudo do que diz a igreja. A gente vê aí pessoas de dentro da igreja dizendo que certas teologias e certos pensamentos que vêm de filosofias ateias, Uhum. que esses pensamentos e essas teologias poderiam e deveriam ser a nossa teologia católica, que nós deveríamos abraçar isso, mas se a gente estudar o que os papas falaram, o que a igreja sempre disse, a gente vai rejeitar isso na hora. É o mínimo de estudo, mas as pessoas não querem mais estudar. O problema de hoje é que o sentimentalismo está tomando o lugar da fé
e da razão. Perfeito. A fé e a razão são duas asas que nos elevam no conhecimento da verdade. Mas o sentimentalismo é uma A teologia é uma analgésica, tesoura, né? é uma tesoura que corta essas asas. Assim, é uma coisa horrível. Eu sei que a palavra de Deus diz isso. Eu sei que a doutrina da igreja diz isso. Eu sei que os papas sempre disseram isso, mas eu sinto que não é isso que Deus quer. Por favor, né? É, 2000 anos de igreja católica e o o Espírito Santo vai falar contigo único e exclusivamente. É o cara, né? Assim, o escolhido, o iluminado, de fato. porque ele conseguiu descobrir algo que a igreja em 2000 anos não descobriu. Negava, né? Não sabia. Exatamente. Perfeito. É interessante, padre, contar uma experiência pessoal. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de rezar, acho que são as duas coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Um dia, sobre essa questão de estudar pode te tirar dos caminhos do Senhor, não há isso. Na verdade, você está estudando errado. Né? Estudando autores ruins, estudando autores que fazem mal. Uma vez, eu escutando uma determinada aula de um determinado filósofo. E aí eu escutei a aula, e assim, nem sempre aquilo que a gente escuta você consegue fazer a interpretação adequada daquilo. Só que a aula me parecia muito, muito verdadeira em muitos aspectos. Só que aquilo, de certo modo, eu não conseguia encaixar dentro daquilo que eu sei de igreja. E aquilo me encucou. Eu fiquei pensando naquilo e falei, onde está a verdade nessa situação? Mas a gente não tem que ter medo da verdade. A verdade é nossa amiga. E a gente vai chegar lá. Foi muito curioso porque eu falei... Aí o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu não sei a resposta. Mas o Senhor sabe. Então o Senhor vai me dar a resposta. Eu comecei a rezar. No outro dia, inclusive, eu queria muito entender aquilo. E aí eu fiz até jejum naquela intenção. Hoje meu jejum vai ser nessa intenção. E comecei a rezar. Porque parecia interessante, mas eu não tinha entendido bem aquilo. E foi curioso porque no mesmo dia eu achei uma postagem de uma outra filósofa, uma coisa nada a ver, explicando aquilo de uma maneira que fazia muito sentido. Tanto dentro daquilo que aquele... Me ajudou a interpretar o que aquele filósofo tinha dito, encaixando perfeitamente naquilo que dizia, que a igreja diz. Pessoal, infelizmente a gente teve um problema, como é de praxe, não é verdade? Mas a gente passa então para a quarta pergunta. Não é? Padre, você poderia falar para a gente busca então, buscando esse equilíbrio, queria que o senhor falasse para a gente sobre os exageros da ciência, digamos assim, hoje em dia, nesse mundo muito exageradamente racional. O senhor já começou a falar, mas se o senhor falasse também sobre o senhor vê exageros na fé, digamos assim. Então, como você disse, logo no começo teve a questão da Revolução Francesa e tudo isso. Um grande problema é que a ciência começou a rogar para si o sentimento de que se nós não dermos uma resposta, não existe. E aí, assim, o que antes os cientistas poderiam ser religiosos, e eram religiosos, né? Os cientistas, as pessoas que estudavam tudo, né? Não só religião, eram pessoas religiosas. Depois da Revolução Francesa, e depois principalmente agora, por esses tempos agora, é estranho aquilo que é transcendental. Até na Grécia antiga, né, nos gregos, né, você vê que Aristóteles vai falar sobre as coisas, né? E quando chega alguma coisa que dá início a tudo, que é o motor imóvel, né, que é uma prova da existência de Deus, que depois é usada como prova da existência. São Tomás de Aquino usa como prova da existência de Deus na filosofia de Aristóteles. Mas depois disso tudo, começa a vir uma filosofia assim, ateia mesmo, né? Assim, Nietzsche dizendo que Deus morreu, Feuerbach dizendo que não é Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança, é o homem quem criou Deus à sua imagem e semelhança. E outros filósofos que começaram a trazer essa ideia
de que tudo que for religioso, de fé, é obscurantismo, é falta de ciência. Então, na época do Padre Pio, um médico fazer um exame nele e reconhecer uma coisa sobrenatural era difícil, mas era muito menos difícil de encontrar um médico que fizesse uma coisa assim. Uhum. Hoje já seria muito mais complicado que pessoas de ciência, assim, grandes cientistas, pegassem um padre com os fenômenos do Padre Pio e dissessem: o fenômeno é sobrenatural, é Deus. A gente tem até pessoas religiosas que entram nessa parte da ciência muito assim e conseguem dar respostas científicas para tudo. Tinha um padre, né, que já está na glória, que ele questionava os fenômenos místicos dos santos, né? Ele era um cientista, né? E ele questionava os fenômenos místicos dos santos, ele questionava o que as coisas mais espirituais da igreja, né? Tudo tinha que passar pelo crivo da ciência. É essa coisa que você falou logo no início. A ciência vai até aqui e depois, para continuar o caminho em busca da verdade, precisa da outra asa para voar mais alto, que é a fé. Então, mas aí essas pessoas não aceitam que tenha que ter uma outra asa, né? Tem que ser só essa aqui. Por outro lado, tem o fideísmo, né? Que é o crescente também de pessoas que começam a viver uma vida espiritual, uma vida de Deus, uma vida da igreja, e que não aceitam nenhum questionamento a nada, não aceitam estudar, não aceitam... Se colocar essa pessoa num curso de teologia, ela vai perder a fé. Assim, porque... Ou vai queimar a sala, né? Porque ou vai chamar os professores todos de hereges, aquela coisa toda, porque tem um monte de coisa na Bíblia que a linguagem é diferente, o contexto é diferente, e aí não era exatamente aquilo. Tem livros da Bíblia que não são histórias reais, e as coisas tem não valor aconteceram... teológico, não histórico. Não histórico, né? Exatamente. A linguagem não é uma linguagem literal, é uma linguagem poética, é uma linguagem... Então, assim, a pessoa vai para uma aula de teologia e começa... Não, eu não aceito isso, porque está escrito ali na Bíblia, porque está escrito ali, porque está escrito ali, e aí que aparece isso. Tem o fato de um pastor, isso está na internet, eu não estou falando de ninguém, assim, foi uma entrevista até dada na televisão e que trouxe a gente um certo constrangimento, mas ao mesmo tempo algumas risadas, que foi um pastor que ele estava tendo casos com as mulheres dos membros da igreja dele. Eu vi isso. Você viu isso? Isso é muito triste. E aí ele fundamentou isso na palavra. Seria porque cômico, mas no livro lá da palavra estava escrito: vai, pega a mulher do seu irmão e adultera. Só que não estava escrito adultera, estava escrito a mulher do seu irmão adúltera. Né? Então, ele trocou a pontuação da palavra, mas veja só. O próprio demônio usa da palavra para tentar fazer Jesus pecar, né? Não é verdade? Exato. Aí o rapaz, se ele tivesse o mínimo de discernimento, ele ia dizer assim: não, tem alguma coisa errada nisso aqui, porque Deus não pode estar mandando eu cometer o pecado do adultério, porque tem um mandamento lá dizendo que não pode cometer o pecado do adultério. Como é que...
Então, assim... O conceito de Wegelin para fundamentalista é interessante, que ele diz que um fundamentalista é aquele que acredita numa sentença que ele não conhece. Então a pessoa lê aquela determinada sentença, não sabe do que se trata aquilo, mas ele acredita piamente naquilo que ele está lendo. Que Exatamente. não sabe o contexto, a situação, não sabe a pontuação, enfim, não sabe ler, né? Mas é bem interessante esse fato, padre. Mas é interessante porque, assim, eu via um trabalho também de um filósofo dizendo que a gente vive um tempo em que a gente tem a sacerdotização do cientista e a divinização da ciência. Que hoje em dia a ciência tomou um status de religião para a vida de algumas pessoas. Que as pessoas veem aquilo que um determinado cientista diz e entendem aquilo como uma verdade de fé. O cientista falou, é assim, pronto, acabou, vamos seguir isso dessa e dessa maneira. Só que a ciência é extremamente limitada. Eu fiz faculdade, eu fiz residência, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com pesquisa científica. E a mesma sensação que eu tive tanto no mestrado quanto no doutorado é de olhar para os meus trabalhos depois de ter terminado e falar assim, gente, isso aqui é limitado demais. E toda vez que eu dou aula de pesquisa científica, eu faço questão de salientar para os meus alunos sobre a limitação que a gente tem. Limitação de método, limitação de conhecimento, limitação de capacidade de entender aquele fenômeno. Para que eles possam entender, saber os nossos limites, ele é importante, né? Aquilo que a gente é capaz e aquilo que a gente não é. Eu acho que eu acho muito bom para as pessoas que têm quase que faz da ciência uma divindade, dizer para vocês o seguinte, com a Covid-19, a gente viu a bagunça que foi. Existiam cientistas que diziam isso, existiam cientistas que diziam aquilo, pesquisadores que falaram que este era o caminho certo, outros pesquisadores que falaram que o outro era o caminho certo. Aquilo ali só colocou uma grande lupa no que a gente vive, na verdade, na ciência. Muitas discussões, muitas opiniões diferentes, muitos pontos de vista diferentes. Há uma visão de que a ciência ela tem a chave e a resposta de absolutamente tudo. Principalmente, o senhor tocou nos filósofos, né? Ali, depois de Descartes, aquela questão da matematização da ciência, quando a gente pega, então, a matemática e enfia dentro da medicina, hoje, praticamente, os estudos que são válidos dentro da medicina são aqueles que são matematizáveis. Mas Aristóteles, lá atrás, já tinha falado de uma maneira muito interessante que se a gente misturar matemática, que é uma ciência exata, com as ciências naturais, né, a física, as ciências naturais de um modo geral, que são uma ciência inexata, vai ter problema. E aí dizer o seguinte, os estudos que a gente tem ali são importantes? São, porque a gente não sabe fazer ciência de uma outra maneira. E a gente vai valorizá-los. Mas entender os limites daquilo ali é fundamental para a gente poder entender a realidade das coisas como elas são. Então, achar que só porque um cientista falou, aquilo é a opinião da ciência, ou aquilo é uma verdade irrefutável, ou que quando o cientista vem, ou a ciência vem e chuta aquilo que a religião diz, que a gente tem que amar aquilo ali e acolher, isso também é totalmente falacioso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, esse discernimento. E o mesmo, Vinícius, se diz sobre a religião, porque a gente vê dentro da religião o que é uma divisão de doutrinas, de igrejas, de pensamentos, e até dentro, às vezes, de uma mesma igreja, um que diz uma coisa, outro que diz outra, outro que diz outra, outro que diz outra. Então, assim, e aí corre-se o risco de você ouvir o padre falando lá na internet, ou o pastor, ou não seja quem for, falando alguma coisa lá, aí você toma aquilo como verdade de fé. E você não procura saber, né? Ver, mas é uma verdade de fé isso? É isso mesmo? Vou estudar. Eu sou católico, eu tenho lugares para estudar a minha fé católica, a minha doutrina católica. O primeiro lugar que eu tenho é a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja. Eu vou estudar isso aí. Não pode o padre fulano foi na internet, falou que não sei o que lá é errado, ou que não sei o que lá eu tenho que fazer, e aí pronto, mesmo que todos os outros padres digam que não é bem assim, assim... Perfeito o que você está falando. Esses dias, um rapaz foi na internet e fez um vídeo dizendo quando que tem que fazer uma coisa lá, uma coisa de rito, de período da liturgia, quando que tem que fazer o negócio, quando que tem que tirar o negócio e tal. E aí o menino lá da minha paróquia foi e colocou nos grupos lá da paróquia, né?
Só que eu não concordo com o rapaz. Uhum. Aí era um problema, porque é, assim, não é uma coisa feita na nossa diocese. Na Uhum. nossa diocese de Campos, nós não fazemos assim. Aham. Aí eu falei assim: olha só que situação. O rapaz vai para a internet para ensinar uma coisa que os padres podem ensinar na paróquia, não é uma verdade de fé, não é o que está no Uhum. catecismo da igreja, é como que faz isso aqui, como faz aquilo ali. Tipo assim, não é isso que o rapaz ensinou, não, Uhum. mas vou dar só como exemplo. Quando que você tapa as imagens da quaresma? Aham. Os padres vão falar na paróquia. Sim. Eu tenho o que eu faço na minha paróquia, Que mas não vou interessante. falar aqui, porque senão aí, Vai dar problema. aí o padre lá na outra paróquia faz diferente, a pessoa, o padre Davi falou, não sei o quê, não é? É uma coisa que não muda a nossa Nada. fé, Uhum. a nossa vida com Deus, não muda nada. Quer dizer, aí a gente tem muito disso, pessoas dizendo coisas, tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer desse jeito, que é isso, é por causa disso, é por causa de... Às vezes vem... Só para terminar, é extremamente curioso, porque a gente tem que buscar essa verdade, né? Tanto o erro de um cientista, né? Na verdade, uma interpretação errada de um estudo, quanto uma interpretação errada do Código de Direito Canônico pode trazer malefícios, né, digamos assim, para a nossa população, seja para a população do ponto de vista médico, seja para os fiéis do ponto de vista da fé. Não é verdade? A gente deve buscar sempre essa verdade, né? E se tem alguma coisa que a gente não entendeu, o padre falou uma coisa na homilia, eu não entendi aquilo, eu tenho que buscar fundamento, como que é isso? Eu tenho que ler, tem o catecismo, tem a palavra, tem tanto recurso hoje em dia para a gente conseguir entender melhor as coisas, né? Essa busca pelo conhecimento ela é fundamental, né? Mas de joelhos. Fundamental. Mas de joelhos. Exatamente. Estudar, procurar conhecer mais as coisas todas, mas principalmente a nossa fé, a nossa doutrina, mas de joelhos, assim, em oração, para que as coisas sejam feitas na presença de Deus, na vontade de Deus. O grande problema do estudioso que não faz isso de joelhos é o orgulho, Uhum. não é? Então ele começa a estudar, mesmo que seja as coisas de Deus, começa a estudar e começa a sentir que o que ele, o que ele sabe, o que ele conhece, é, é porque só porque ele estudou, é tudo e assim, e que ele Tá acima, né, de tudo. exatamente, assim, como se não tivesse muita coisa mais a alcançar. Quando você tem vida espiritual, quando você está de joelhos, né? Você, por mais que você estude, por mais que você busque, você sempre sente que você está ainda buscando, que ainda está longe, que ainda falta muito, que você ainda tem que continuar a sua busca, continuar a sua busca. O orgulho faz a pessoa meio que se sentir assim, eu alcancei alguma coisa, eu Perfeito. sei, eu sei sobre isso aqui. Eu sinto que a oração, a vida espiritual traz uma humildade para a gente, que faz a gente, quando a gente já estudou muito, já sabe muita coisa, ainda assim a gente sentir que a gente não sabe quase nada, que a gente precisa continuar buscando, estudando, rezando. E isso aí que tira a gente de qualquer endeusamento, tanto da ciência quanto da Da fé, fé. né? Teve um episódio, assim, eu li uma vez, teve uma determinada questão que havia uma discussão lá na época da Idade Média, e o São Tomás de Aquino viu aquela questão e escreveu uma carta apresentando as argumentações dele. E aí eu li aquilo que ele escreveu antes, explicando o que ele achava sobre a questão. Padre, mas eu li aquilo, era de uma humildade tão grande, um homem que sabia tanto, e ele toda a vênia, todo cuidado, todo respeito para falar, olha, humildemente,
Creio que essas argumentações... Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, um homem desse tamanho, com essa inteligência toda, mas dono de uma humildade insuportável. Eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, quanto me falta, né, no sentido de ter humildade, porque se ele sabia tanto e se enxergava tão pequeno, a gente tem que se diminuir mais. Não é verdade? Buscar com mais vontade ainda este conhecimento. Eu nunca vou me esquecer desse constrangimento que aquela carta me causou, no sentido de entender assim, eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Exatamente. Pessoal, foi um prazer imenso ter vocês aqui. Né? Quero que vocês nos desculpem aí essa dificuldade. Felizmente, o YouTube deu uma mastigada aí no nosso vídeo, mas a gente vai tentar trabalhar para poder resolver isso. Peço que vocês compartilhem o nosso vídeo, o nosso canal. Se você não se inscreveu, você se inscreva e nos ajude a evangelizar. Mande este conteúdo para as outras pessoas. Ativa o sininho aí que todo vídeo que tiver ele vai ser mandado. Nós vamos ver com o Padre Davi uma outra data para a gente estar aqui para conversar, então, mais assuntos. Tá joia? Muito obrigado a vocês pela companhia, pela presença. Padre, suas considerações e a sua oração. Eu fico muito feliz de estarmos aqui. É muito bom ter essa conversa. Acredito que pode ajudar as pessoas a procurarem viver a busca da verdade, a busca da fé de uma forma diferente, com mais vida espiritual e com mais busca de conhecimento e com certeza isso vai fazer com que muitos católicos que nos acompanham aqui possam ter mais vida de santidade. Então, que Deus possa abençoar a você, a sua vida, o seu caminho com Deus, o seu caminho, a sua história, o seu trabalho, tudo que você faz, para que tudo seja na graça de Deus e na bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, pessoal, e até o próximo podcast, se Deus quiser.